Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Nessa série de vídeos que vocês recebem aí toda semana, vários assuntos voltados para saúde mental, assuntos que interessam e que ajudam você a viver melhor. Espero que você goste, gostaria que você deixasse o seu like, os seus comentários, me seguisse nas redes sociais. E os comentários são muito importantes e o like também, né? Para fazer funcionar melhor isso tudo. E principalmente os comentários, porque aí cria uma motivação para a gente fazer mais vídeos legais para vocês, né? O vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre uma coisa muito interessante que está havendo agora, que é o conceito de neurodiversidade. O que é a neurodiversidade, né? A palavra neurodiversidade, ela refere-se à ideia de que diferenças neurológicas, as diferenças neurológicas das pessoas são variações naturais do cérebro humano. Nós temos que sair desse preconceito todo. Ah, ele tem TDAH, ah, ele tem autismo. Não, são variações naturais do funcionamento do cérebro humano, tá? E não necessariamente doenças ou distúrbios, tá? Que precisam ser consertados. Isso não tem que ser consertado. As pessoas têm que aprender a viver com isso, né? Então, surgiu esse conceito para ajudar a desmistificar tudo isso, né? É um conceito que reconhece e valoriza essas diferenças no funcionamento do cérebro de cada pessoa, né? E isso inclui maneiras distintas de pensar, de aprender, de sentir, de se comunicar, de agir, cada uma de um jeito. Não temos que colocar todo mundo na caixinha, né? São neurodivergências, né? Divergências neurológicas, né? Tem um neurotípico, não, o tipo tem que ser assim, neurótico. Não. Você pode ser um monte de coisa. E nós precisamos entender isso e quem tem... Porque, na verdade, no fundo, a maioria de nós, ou quase todos, eu acho que praticamente todos, tá? Tem uma pontinha de alguma coisa, de alguma neurodiversificação, né? E que é bom a gente entender isso. A neurodiversidade é uma forma de entender e respeitar a diversidade do cérebro humano, reconhecendo que nem todos pensam, sentem ou aprendem da mesma forma. Nem todos sentem, aprendem e pensam da mesma forma. Cada um é de um jeito. Inclusive tem um vídeo aí, um vídeo anterior, falando sobre os tipos de inteligências que existem. Tem basicamente 8. Vai lá que você vai ver no meu canal, tá? E que isso, essa diferença que existe entre as pessoas, é perfeitamente natural. É perfeitamente natural, tá? Temos que entender isso de uma forma humana, porque isso é o ser humano em si, não tem, né? A única coisa que está acontecendo de verdade é que a ciência está avançada, né? E descobriram tudo isso. Mas a gente já percebia isso há muitos anos atrás. Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês agora exemplos detalhados de condições neurodivergentes, para você entender o que é isso, né? Por exemplo, o TEA, o que é isso? É o transtorno de espectro autista. É um deles, tá? É uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, né? Afeta o comportamento social e a percepção sensorial. Mas existem pessoas assim e essas pessoas não são nem melhor e nem pior do que as outras. Elas são assim, elas funcionam assim. E isso é o lado neurológico delas que funcionam dessa forma, tá? Então,
Características comuns dessas pessoas: dificuldade em interpretar expressões faciais, tom de voz ou normas sociais. Elas têm um pouco de dificuldade com isso. Preferência, elas têm preferência por rotinas e por previsibilidade, né? Elas gostam da rotina, elas gostam das coisas previsíveis, né? Elas têm uma hipersensibilidade aos sons, a luzes, a cheiros, a texturas diferentes, né? Tem interesses restritos e intensos. Por exemplo, trens, né? O autista, tem muito autista que adora, desde criança, gosta de brincar com um trenzinho, né? Astronomia, matemática. Eu posso dizer que uma pessoa dessa não é inteligente, ou eu posso dizer que uma pessoa dessa é diferente? Não posso, né? Comunicação verbal ou não verbal pode ser limitada ou muito literal, né? Ou seja, aquilo dela mesmo, né? Exemplo, vamos dar um exemplo aqui fácil para você entender. Por exemplo, uma criança autista pode se recusar a entrar numa sala que tenha luzes fluorescentes. Por quê? Porque ela ouve um zumbido que a maioria de nós não ouvimos, porque a luz fluorescente tem um zumbido, um sonzinho que é a característica própria dela, né? Que é imperceptível para outras pessoas, mas o autista vai estar mas vai se incomodar com isso e aí vai falar, não vou entrar aí porque tem um barulho aí, né? Nós precisamos entender isso e precisamos perceber que isso é uma neurodiversidade e que as pessoas precisam entender, aceitar, acolher e criar condições, né? Tem muitas atitudes já, ações já governamentais que está criando uma facilidade para essas pessoas poderem viver melhor, os neurodivergentes, né? Um outro transtorno é o TDAH, que é o transtorno de atenção e déficit de hiperatividade, né? Uma condição neurológica, né, que afeta a atenção, o controle dos impulsos, a regulação da energia, a regulação das emoções. As características comuns do TDAH são dificuldade em manter o foco por longos períodos, né? Esquecimento frequente, mesmo quando as tarefas são simples, né? Tem às vezes a dificuldade para se lembrar, né? Impulsividade, fala sem pensar, toma decisões apressadas, tem uma agitação física ou mental constante, em alguns casos mais interna, às vezes, né? Do que aquela agitação que você percebe ali no cotidiano, né? Tem dificuldade para seguir rotinas, tem dificuldade para terminar tarefas, né? Mas isso é uma condição neurológica. Isso não quer dizer que ele é nem melhor e nem pior. Ele tem que aprender a conviver com o autismo dele, ele tem a aprender a conviver com o TDAH dele. Uma vez que ele foi diagnosticado, é só ele fazer terapia, se conhecer e ver como é que ele vai se colocar dentro do mundo com a especificidade dele. E se for necessário até tomar uma medicação psiquiátrica, que tome, né? Mas tem que ser tudo com muito controle, feito direitinho, né? Com embasamento científico e técnico sempre, né? Por exemplo, uma pessoa com TDAH pode iniciar 3 tarefas ao mesmo tempo, mas ter dificuldade em concluir todas elas, tá? Não é por preguiça, é porque ele é assim, né? É porque ele tem uma desorganização cerebral dessa forma, que a gente entende como desorganização, mas o cérebro dele funciona dessa forma. Então, quando ele faz uma terapia, ele vai aprender a trabalhar com rotina, vai aprender a trabalhar com agenda, vai aprender a trabalhar com o tempo, vai aprender a trabalhar com o início, meio e fim das coisas, né? Mas vai continuar sendo quem ele é,
né? Tem um outro transtorno que é a dislexia. O que é a dislexia? É um transtorno específico da aprendizagem, que está ligado à leitura, escrita e soletrada, né? As características comuns da pessoa disléxica, né? Ele troca ou então ele inverte as letras. Por exemplo, quando inverte o B pelo D, o P pelo Q, né? Dificuldade em associar as letras e os sons, né? Uma leitura lenta, com esforço, mesmo com inteligência normal ou às vezes até acima da média, porque normalmente são bem mais inteligentes, inclusive, tá? Erros frequentes de ortografia, mesmo após treino, né? Por exemplo, um aluno pode parecer distraído ou preguiçoso, mas na verdade seu cérebro processa a linguagem escrita de uma maneira diferente, tá? Ele pode entender perfeitamente um texto ao ouvi-lo, mas não escrevendo ou escrito, tá? Existem técnicas específicas para trabalhar a dislexia, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é a dificuldade. Às vezes acontece muito no consultório, você percebe, a mãe fala muito, meu filho tem problema na escola e não sei o quê. Aí você acaba percebendo que a pessoa tem um comportamento disléxico, né? Ou então tem um TDAH, né? E você vai trabalhando pontualmente para a pessoa entender como é o funcionamento dela, né? Tem um outro que chama discalculia, que é um transtorno específico da aprendizado ligado à compreensão dos números, né? Ligada à lógica matemática, né? Um adolescente, por exemplo, pode ser excelente em redação e em ciências, mas ser péssimo em matemática, né? Ter problemas simples, muito simples, para compreender cálculos, às vezes até o troco num supermercado, né? Tem uma dificuldade às vezes para entender coisas simples, tipo assim, o que é maior, o que é menor, o que é antes, o que é depois, né? Problemas para memorizar a tabuada, por exemplo, né? Problemas com a consecução, a consecução, por exemplo, das sequências, datas, horários, né? Dificuldade para entender gráficos matemáticos, né? Isso é a descalculia, mas é uma questão neurodivergente. O cérebro trabalha dessa forma, né? Tem uma outra chamada dispraxia, ou transtorno do desenvolvimento da coordenação. O que é isso? Dificuldade em planejar e coordenar movimentos físicos, né? Característica de dificuldade para amarrar sapatos, né? Escrever, recortar, né? Chutar uma bola, né? Às vezes até andar, correr, é difícil para essa pessoa, né? Movimento desajeitado, meio sem coordenação. Não tem aquelas pessoas que nunca aprenderam e não conseguem aprender a andar de bicicleta? Né? Eu sou um. Problemas com organização espacial, tropeçar, esbarrar em objetos, né? E que pode também afetar um pouco a fala, tá? Que a gente chama de dispraxia verbal. Exemplo, uma criança pode ter dificuldade em copiar um texto da lousa ou até para pegar no lápis, mas entende o conteúdo perfeitamente, tá? Tem o sintoma outro que é a síndrome de Tourette, tá? Que é um distúrbio neurológico caracterizado por tiques motores, né? E vocais involuntários. Características comuns seriam tiques simples, né? Tipo piscar de olhos, fazer caretas, né? Remexer os ombros, tiques vocais, pigarrear, né? né? Grunhir, repetir palavras. Não, 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 não. Né? Em alguns casos ocorre
a coprolalia, que é o uso involuntário de palavras inapropriadas, tá? É muito raro, mas pode acontecer. Exemplo, um adolescente pode parecer estar fazendo graça, né? Num determinado ambiente, ou sendo rude, ou repetir palavras estranhas na sala de aula, por exemplo, mas ele está manifestando um sintoma neurológico involuntário. É mais uma forma do sistema neurológico do cérebro dele funcionar. Isso tem que ser identificado junto com um profissional e tem que ser trabalhado em terapias específicas, tá? Existe também o sujeito que tem altas habilidades, que é o sujeito que é superdotado, que eles chamam até de neurodivergência positiva, que é pessoas com desempenho significativamente acima da média em áreas como lógica, criatividade, arte, liderança ou habilidades acadêmicas qualquer, né? Então, são pessoas que têm uma sensibilidade emocional e sensorial muito alta, pensamento acelerado e completo e complexo, sempre, né? Mas, normalmente, essas pessoas têm um tédio facial, você percebe que ela fica entediada quando ela vai para um ambiente que é muito simples, muito comum. Ela gosta de ambientes desafiadores, de coisas desafiadoras. E também tem muita dificuldade em socializar com colegas da mesma idade. Normalmente tem que ser com pessoas mais velhas, que supostamente teria algo para ensinar para eles e coisas mais interessantes para se conversar, né? Por exemplo, uma criança pode resolver problemas matemáticos avançados com facilidade, mas se frustrar com as regras da escola ou reagir de uma forma intensamente emocional com situações simples. Ai, que coisa chata isso, né? O que eu gosto mesmo é de resolver problemas, eu sou um gênio, né? É uma condição neurológica também. Conclusão, gente. A neurodivergência, ela não define nem capacidade ou valor, tá? Apenas mostra que cada cérebro funciona de um jeito único, tá? Conhecer essas condições ajuda a criar ambientes mais humanos, mais eficientes e justos, tanto na escola quanto na vida adulta. É muito importante a gente entender isso. É muito importante, tá? Por quê? Porque cada vez mais nós estamos entendendo, percebendo e identificando isso em nós e nas pessoas. E nós precisamos entender que ninguém é louco, ninguém é diferente, ninguém vai acontecer nada com ele simplesmente porque ele é diferente. Se ele é disléxico, ou se ele tem TDAH, ou se ele tem autismo, ou se ele é superdotado. Não, eu tenho que aprender como é que eu vou viver com isso. Por isso surgiu esse termo neurodivergências, né? É um termo novo, tá? Que está sendo muito usado para ajudar a diminuir esse preconceito e ajudar melhor essas pessoas dentro da criação de ambientes mais humanizados que atendam às necessidades de cada um deles, né? Muito obrigado por terem me ouvido, me sigam nas redes sociais, logo estaremos aqui com um novo assunto, bem voltado para as necessidades atuais, para as necessidades da contemporaneidade psicológica, psiquiátrica, terapêutica do ser humano. Agradeço por terem me ouvido, né? E fiquem com Deus e até a próxima.